Olá, bem-vindo à aula 2, tema 2. E hoje nós vamos conversar sobre as características empreendedoras. É isso mesmo. Você sabia que existem características identificadas em empreendedores de sucesso? Vamos conhecê-las? Olhem para cá. Aqui nós temos algumas características empreendedoras. Por exemplo, planejamento, né? O empreendedor sabe que as suas chances, de sucesso aumentam quando ele planeja. Então, essa é uma característica importante do empreendedor, ou seja, ele precisa estar constantemente buscando informações, definindo metas, Que metas o empreendedor espera atingir em 5, 10 anos, Então, é importante o estabelecimento de metas. O que mais, Realizar. E aí, quando a gente fala em realizar, a gente fala em buscar oportunidades, ter iniciativa, ser persistente. O empreendedor é aquele que é persistente, Nem sempre o primeiro negócio montado por um empreendedor é o que terá sucesso, nem sempre. Quando a gente olha a história de muitos empreendedores que hoje fazem muito sucesso, a gente percebe que eles inclusive quebraram muitas vezes. É isso mesmo, quebraram. E aí você poderia estar pensando, nossa, mas quebrar deve ser algo negativo para o empreendedor? Não, não é. Por quê? Porque se esse empreendedor já quebrou em algum momento, significa que ele tem uma experiência. Ele já sabe o que não deve fazer. E isso é positivo, porque provavelmente, nas suas próximas ações, ele não cometerá os mesmos erros. Então, ser persistente é uma característica extremamente importante do empreendedor. O que mais? Correr riscos calculados, a gente vai detalhar isso um pouco mais lá na frente. Cumprir contratos, a busca constante pela eficiência, criar toda uma rede de apoio. A gente vai ver mais na frente a importância, da rede de relacionamento, do networking, tá? Ter autoconfiança. Primeiro a gente vai começar falando sobre alguns mitos, Existem uns mitos aí, que as pessoas falam muito sobre os empreendedores. O primeiro mito é o seguinte: empreendedores são natos, ou seja, nascem para o sucesso. Será que isso é verdade? Isso é mito ou verdade, O que acontece é que, claro, existem aquelas pessoas que são empreendedoras natas, que nascem com aquela estrela brilhando. Então, essas pessoas existem, mas hoje, nós sabemos que qualquer pessoa consegue desenvolver habilidades empreendedoras, características, enfim. É possível, sim, desenvolver habilidades empreendedoras, tá? Então, isso é um mito. Olha o xizinho aqui. É mito, tá? Olha aqui a realidade. Enquanto a maioria dos empreendedores nasce com certo nível de inteligência, empreendedores de sucesso acumulam relevantes experiências. E olha aí a questão lá, muitas vezes, de ter quebrado em um certo momento da vida no outro negócio, da sua experiência, às vezes, como intraempreendedor em outras empresas. Então, tudo isso é extremamente importante, tá? O que mais? Capacidade de ter visão, Perseguir oportunidades e aprimorar-se com o tempo. Então, o empreendedor sabe que precisa constantemente se aprimorar. Tudo muda, Não existe nada certo, não existe nenhuma certeza. Então, o empreendedor sabe que para continuar tendo sucesso, ele também precisa se aprimorar. Vamos olhar mais um mito? Empreendedores são jogadores que assumem riscos altíssimos. Já ouviram falar disso? As pessoas às vezes mencionam, não, o empreendedor é aquele que assume muito risco. Mas isso é verdade? É verdade ou é mito, É mito, tá, pessoal? Isso é mito. Por quê? Qual é a realidade, Os empreendedores, eles assumem riscos, mas riscos calculados. E aí você poderia me perguntar, mas professora, como assim? O que é um risco calculado? Como que eu calculo um risco? Olha só, os empreendedores sabem que precisam planejar os seus negócios, E à medida que eles fazem esse planejamento, eles estão o quê? Eles estão minimizando seus riscos, eles estão mitigando esses riscos. Por quê? Porque o planejamento possibilita isso. À medida que você conhece o mercado, que você sabe qual é a demanda para aquele produto ou para aquele serviço, você sabe quem são os seus concorrentes, o que eles fazem, como fazem,
isso tudo possibilita que esse empreendedor se prepare melhor para o mercado. Então, quando a gente fala que o empreendedor, ele assume riscos aqui altíssimos, isso aqui, tá, pessoal, ó, é um mito, tá? A realidade é que o empreendedor assume risco, mas risco calculado. Então, eles evitam riscos desnecessários, né? Evitam, o que mais? Compartilham muitas vezes o risco com os outros, né? E aí você tem parceiros, né? Muitas vezes para empreender, então o risco é compartilhado entre esses sócios, por exemplo, tá? Dividem os riscos em partes menores. Tudo bem essa questão? Então, cuidado, tá? O empreendedor é aquele que assume risco, realmente, ele assume risco, mas o risco é calculado, tá? E aí não esqueçam, como que se calcula isso? Através do planejamento, através do conhecimento do mercado. Tudo bem? Vamos passar aqui para um outro mito, né? Os empreendedores são lobos solitários e não conseguem trabalhar em equipe. Mito, né? Totalmente mito isso. Os empreendedores, na verdade, são ótimos líderes, né? Criam times, desenvolvem excelente relacionamento no trabalho com colegas, parceiros, clientes, aqui ó, fornecedores e muitos outros, tá? O empreendedor sabe que o sucesso do empreendimento dele depende muitas vezes de quê? De uma boa equipe, né? De uma equipe multidisciplinar, de pessoas ali que tenham olhares diferenciados sobre o mesmo ponto. É isso que vai fazer com que o negócio cresça. Então, dizer que o empreendedor não consegue trabalhar em equipe, isso é totalmente um mito. Tudo bem? Vamos avançar? Aqui mais algumas características, olha só. Uma característica que a gente vem comentando já desde o início lá das nossas aulas, né? Por exemplo, ser visionário, né? A gente já deu vários exemplos, né, de empreendedores, enfim, que têm, né, que tiveram essa visão. O que é ser visionário? Só para relembrar, né? Ser visionário é enxergar além, é enxergar algo que os outros muitas vezes não estão enxergando. Então, essa é uma característica extremamente importante, né? Lembra lá do Bill Gates, por exemplo, né, quando lançou o Windows lá, Microsoft, né? Um visionário. O que mais? Sabem tomar decisões. Olha só, não se sentem inseguros. Anota aí. Sabem tomar decisões corretas na hora certa, principalmente nos momentos de adversidade, sendo um fator chave para o seu sucesso. E mais, além de tomar decisões, implementam suas ações rapidamente. Bom, aqui eu queria chamar a tua atenção para um ponto. Primeira coisa, quando a gente olha essa característica, né, e a gente vê que não se sentem inseguros, você poderia pensar assim, nossa, mas empreendedor então é alguém, é um super-homem, é uma super mulher, não se sente inseguro, né? Porque eu às vezes me sinto insegura, tenho certeza que você também, todas as pessoas em algum momento da vida já devem ter se sentido inseguras. Então, esse empreendedor é o quê, né? Um ser assim, divino? Não, minha gente, não é nada disso, tá? Aqui ele quer dizer o seguinte, né? É claro que todo mundo se sente inseguro em algum momento da vida, mas essa insegurança ela é minimizada exatamente quando há o planejamento. Então, quando você conhece melhor o mercado, é muito mais fácil você tomar decisões. Então, é nesse sentido aqui que a gente está falando dessa característica empreendedora, tá? Então, sabem tomar decisões, se sentem menos inseguros exatamente por quê? Porque conhecem o mercado onde estão atuando, conhecem concorrentes, conhecem o seu público-alvo e isso faz com que consigam tomar as decisões mais acertadas. E aí um ponto também importante é o tempo, né? Num tempo relativamente rápido. Então, você precisa conhecer, por exemplo, o que está acontecendo com a economia, né? O que as pessoas desejam comprar? Será que o que elas compram hoje, o que elas desejam comprar hoje, elas também vão desejar isso daqui a 5, 10 anos? Não necessariamente. Não necessariamente. Daí a importância de você estar o tempo inteiro conhecendo e mapeando esse mercado para que você possa corrigir os rumos do seu negócio, tá bom? O que mais? São indivíduos que fazem a diferença, né? Então, os empreendedores transformam algo de difícil definição, né? Uma ideia abstrata em algo concreto. Olha aqui, ó.
transformar algo abstrato em algo concreto, como a gente já falou em aulas anteriores, né? Que funciona transformando o que é possível em realidade. Sabem agregar valor, agregar valor aos serviços e produtos que colocam no mercado. Então, o indivíduo é aquele que faz, o empreendedor, né, é um indivíduo que faz a diferença. Então, ele consegue fazer com que os clientes percebam, né, que aquele produto ou aquele serviço tem algo inovador, tem algo de diferente, né? Eles geram algum valor para o cliente, tá? E estão constantemente em busca, né, de continuar gerando valor para o cliente, tá? O que mais? Sabem explorar ao máximo as oportunidades. Olha só que característica interessante. Para a maioria das pessoas, as boas ideias, são daqueles que as veem primeiro, tá? Por sorte ou por acaso. Será que é isso mesmo, tá? Será que quem ganha dinheiro, quem consegue montar um empreendimento de sucesso é quem primeiro teve a ideia? Vamos continuar. Para os visionários, né, os empreendedores, as boas ideias são geradas daquilo, olha só, que todos conseguem ver, mas não identificaram algo prático, para transformá-las numa oportunidade, né? Através de dados e informações. Então, muitas vezes, né, você tem uma dada situação ali corriqueira e que as pessoas não conseguem enxergar naquilo um potencial de negócio, por exemplo, tá? Então, o fato de você ter tido primeiro a ideia não significa que você será um empreendedor de sucesso. Por quê? Lembram lá das primeiras aulas, né? O empreendedor, ele precisa, além da ideia, ele precisa saber o quê? Planejar, ele precisa saber se realmente o mercado deseja aquele produto ou aquele serviço, ele precisa captar recurso, ele precisa saber gerenciar o negócio, então ele precisa saber operacionalizar. Então, a ideia por si só não é o grande definidor de águas ali, não, tá? O que vai fazer com que esse empreendedor tenha sucesso ou não é todo esse processo empreendedor que eu acabei de te falar. Quer ver um dado interessante? Você já viu, com certeza já viu e já usou, aquele post-it, aquele papelzinho amarelo, né? Que hoje a gente cola em tudo quanto é lugar, os escritórios usam muito, né? Você sabe como surgiu a ideia daquele post-it? Eu vou te contar. Esse produto ele foi criado pela 3M, né, uma empresa, e tinha um pesquisador lá que em um dado momento, isso lá no final da década de 60 e início de 70, ele conseguiu criar uma cola de baixa aderência, né? Só que ele não sabia o que fazer com aquilo, porque ele falou, nossa, eu vou usar isso aqui para quê? Né? Não sabia o que fazer com aquilo. Criou, mas não sabia para quê. Contou essa história lá na empresa, na 3M, e o projeto ficou lá guardado um certo tempo. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, um outro colaborador da própria 3M, chamado de Arte, ele cantava no coral da igreja lá do bairro dele. E ele precisava marcar, né, no livro lá que ele usava, ele precisava marcar a ordem das músicas. E como que ele fazia? Ele pegava um papel e ia inserindo, né, e marcando lá para ele saber a ordem que ele teria que cantar as músicas do coral. Só que ele tinha um problema, ele tinha que ter muito cuidado, porque se aquele papel que estava dentro do livro caísse, ele já não sabia mais a ordem certa das músicas, né? E num dado momento, o livro caiu. E simplesmente todas as marcações também, né, ficaram pelo chão na igreja. E ele não sabia mais como a ordem, né, das músicas para cantar no coral. E aí, desde esse dia, ele pensou, não é possível. A gente precisa pensar num produto, enfim, que resolva esse problema, que eu consiga marcar as páginas aqui, porque afinal de contas eu preciso cantar na ordem correta lá as músicas do coral. E aí ele ficou pensando nisso, né? E aí depois de um tempo ele lembrou daquele produto que o outro colega dele da 3M tinha criado lá, aquele produto que tinha baixa aderência. E aí pronto, né? Ele entrou em contato e começou a pensar, né, testar isso, criou um protótipo, né, e mandou, que é o post-it, né? Mandou isso para algumas pessoas conhecidas. E foi um sucesso. Todo mundo queria mais daquele produto, né? Foi ele, o Arte, inclusive, que criou a primeira máquina para produzir o post-it. Olha só,
Agora imagina, será que lá naquela época, lá final da década de 60, início de 70, será que ele poderia imaginar que aquele produto, né, iria ter o impacto que tem hoje na sociedade? O post-it é usado por todo mundo. Ele começou sendo amarelo, né, mas hoje ele tem de várias cores. E é um produto extremamente utilizado. Só para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, ele é o 5º produto para escritório mais consumido. Então, vejam bem, muitas vezes você pode ter uma ideia e não sabe exatamente o que fazer com ela. Às vezes ela vai ficar ali, né, aguardando alguma dada situação, aguardando, né, uma oportunidade, enfim, para que depois ela venha a se tornar um produto de sucesso no mercado, tá? Então, assim, a ideia em si, se ela não souber ser operacionalizada, ela não vai te levar muito longe, tudo bem? O que mais? O empreendedor é um exímio identificador de oportunidades, né? Sendo um indivíduo curioso, criativo, né? Atento, pois ele sabe que as suas chances melhoram quando o seu conhecimento aumenta. E aqui entra a questão do conhecimento. O empreendedor sabe, ele precisa constantemente se qualificar, estar antenado com o que está acontecendo no mundo, porque ele sabe exatamente que as chances de sucesso melhoram, né? Quando ele consegue captar o que o mercado está querendo, o que serão as demandas futuras, né? Para onde que a sociedade está caminhando, tá? Então isso é extremamente importante. Vamos ver mais? São determinados, né? Dinâmicos. Então, olha só, eles implementam suas ações com total comprometimento, né? Atropelam as adversidades, ultrapassando os obstáculos, né? Com uma vontade ímpar de fazer acontecer, tá? Cultivam o inconformismo diante da rotina. Então, olha só, o empreendedor é aquela pessoa determinada, aquela pessoa comprometida, né? Que muitas vezes, mesmo fora da empresa, ele vai estar com a sua mente lá voltada para o negócio. Às vezes ele está fazendo uma pequena viagem com a família, por exemplo, e ele vê alguma coisa que possa, né, melhorar o seu negócio, então ele já começa ali a avaliar. Então é aquela pessoa que tem um alto nível de comprometimento, né? Faz as coisas acontecerem, é determinado e é dinâmico, tá? O que mais? São dedicados, né? Se dedicam 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? São trabalhadores exemplares, encontrando energia para continuar mesmo quando encontram problemas pela frente. E aí uma pergunta que eu te faço, você acha que o empreendedor, ele trabalha mais ou menos quando eu comparo com uma pessoa que é empregado dentro de uma empresa? O que você acha? Muitas pessoas acham que, eu vou abrir meu negócio próprio, eu tenho vontade de abrir um negócio próprio, porque eu quero trabalhar pouco. Eu quero fazer o meu horário, eu quero chegar na empresa a hora que eu quiser, eu quero sair a hora que eu quiser. Mas será que isso é verdade? Lê do engano, né? Lê do engano, porque o empreendedor, ele trabalha, na verdade, muito mais que o empregado, muito mais, tá? Ele sabe, né, que o sucesso daquele negócio depende muito dele. Então, ele não é responsável por uma única área específica, né? Quando a gente trabalha numa empresa, no geral, a gente é responsável por uma parte ali da atividade, né? Quando você tem um negócio próprio, você é responsável pelo todo. Então, deu problema na produção, você vai ter que resolver. Deu problema no financeiro, deu problema na entrega, né? O fornecedor não te entregou a matéria-prima e você não tem como produzir. Então, quando você é empreendedor, na verdade, você é responsável por tudo, né? Principalmente quando o negócio é novo. Claro, à medida que o negócio vai crescendo, você vai contratando pessoas para ficarem responsáveis ali pelas áreas, né? Mas, no início você é responsável por tudo. Então, dizer, né, que vai abrir um negócio próprio para trabalhar menos, lê do engano, tá bom? Vamos continuar. São otimistas, né, apaixonados pelo que fazem, adoram seu trabalho, tá? Esse amor é o principal combustível que mantém cada vez mais animados, né, autodeterminados, tornando-os melhores vendedores. Olha só. Os melhores vendedores de seus produtos. Você fala com o empreendedor, né? E
nossa, você vê assim a empolgação dele falando sobre o produto, sobre o serviço, né? É por isso que a gente fala que o empreendedor, além de otimista e apaixonado, é um exímio vendedor, são os melhores vendedores dos seus produtos, né? As pessoas ficam com vontade de comprar e experimentar o produto, né? Diante ali da empolgação, né, desse empreendedor. Então, isso é bastante positivo, tá bom? O que mais? Vamos ver mais uma característica. São independentes, né, ó, e constroem o seu próprio destino. Então, eles querem estar à frente das mudanças, né, serem donos ali do próprio destino, criar algo novo, determinar seus próprios passos, enfim, abrir os seus caminhos. Quando a gente fala nessa questão, né, do empreendedor buscar essa independência, né, isso é identificado na biografia de muitos empreendedores de sucesso, tá? Muitas vezes, você tem um colaborador que está numa empresa em que o chefe dele, às vezes, não possibilita que ele crie, que ele inove, né? E isso pode, muitas vezes, deixar esse colaborador frustrado. E esse é um ponto identificado em muitos empreendedores de sucesso, né? Em algum momento trabalharam para alguém e se viram ali sem poder crescer, sem poder inovar, sem poder implementar suas ideias. Então, essa é uma característica bastante forte dos empreendedores. E é por isso que a gente fala que eles são independentes, né? E buscam construir o seu próprio destino, tá? Além disso, o que mais? São líderes, né? Formadores de equipes, têm um senso de liderança em comum, né? São respeitados, são adorados por seus pares e sabem valorizá-los, né? O que mais? Estimulá-los e recompensá-los. E o empreendedor, ele sabe, né, que ele precisa trazer para próximo do negócio, da empresa, as melhores cabeças, né? Então, ele sabe que precisa fazer com que gente boa esteja ali com ele, caminhando junto, porque isso é que vai fazer com que a empresa tenha sucesso. Então, eles precisam estar constantemente o quê? Exercendo ali a liderança, tá? Valorizando esses colaboradores, né? Impondo novos desafios para esses colaboradores, mas claro, sempre ali, né? Com o líder, mostrando o caminho a seguir, tá? Sempre ali junto com a equipe. Então, os empreendedores, eles sabem que precisam formar uma boa equipe, né? E de preferência uma equipe multidisciplinar. É muito interessante quando você tem pessoas com olhares diferentes sobre o mesmo ponto, sobre o mesmo produto, sobre uma mesma análise, né? Então, você vê pessoas ali com opiniões diferentes sobre uma dada situação. É isso que faz com que a empresa cresça, tá bom? O que mais? Network, né? Rede de relacionamento. Isso aqui é extremamente importante para o empreendedor. O networking dele, né? Ele sabe que precisa desenvolver essa rede de relacionamento, que é desenvolvida ao longo da sua vida. E aí a importância também, né, aquelas pessoas às vezes que são assim um pouco mais tímidas, de buscarem desenvolver uma boa rede de relacionamento. Por quê? Porque hoje, né, o mundo é conectado, então as pessoas indicam produtos e serviços para outras, não é isso? Então, ter uma boa rede de relacionamento pode te ajudar muito a ter sucesso. O que mais? São organizados, né? Sabem obter e alocar recursos materiais, humanos, tecnológicos e financeiros. E aí, ó, de forma racional, procurando sempre o melhor desempenho para o negócio. Isso a gente já mencionou um pouco, né, nas primeiras aulas. Essa é uma questão importante, saber redirecionar recurso, pessoas, realinhar processos. Tudo isso para se adaptar ao quê? Para se adaptar à necessidade de mercado, tá? E aí um ponto importante também aqui, que a gente vem falando desde as nossas primeiras aulas, a questão do planejamento. O planejamento é fundamental, não é isso? E os empreendedores precisam planejar cada passo, tá? E aí um ponto que eu chamo a atenção é o seguinte, às vezes, né, as pessoas acham assim, bom, eu fiz o meu plano de negócios, né, para abrir a empresa, então pronto, eu já fiz o meu planejamento, tá tudo certo, né, só tocar o barco. Será que é isso mesmo? A gente vai ver que não, tá? Não é suficiente somente fazer o planejamento inicial. Por quê? O cenário não muda? Os gostos e preferências das pessoas não mudam? A forma de consumir os produtos, ela também não muda?
Então, como que você quer ter um planejamento estático? Não pode. Esse planejamento ele precisa ser revisto ano a ano, né? Precisa se avaliar, bom, será que nós alcançamos as metas estipuladas? Se não alcançamos, o que aconteceu? O que a gente precisa fazer para alcançar novas metas? Será que estamos no caminho certo? Então, o que era válido para 1, 2 anos atrás pode não ser válido daqui para frente. Então, planejar precisa ser algo corriqueiro, o tempo inteiro ali você está planejando. Vocês querem ver um exemplo de planejamento? Eu vou passar agora um vídeo para vocês. Deem uma olhadinha no vídeo. Esse garoto, viram que exemplo de planejamento, né? O que ele queria? Ele queria ter um irmão para jogar futebol com ele, não é isso? E aí o que ele fez? Opa, vou planejar. E olha um planejamento ali de 9 meses, né? Com antecedência de 9 meses. Preparou todo o ambiente para os pais, não é isso? Vocês viram que depois ele ainda foi checar lá se o quarto estava ok, a comida estava ok, estava tudo ok, pronto. O planejamento estava, né? Foi avaliar se estava tudo correto. E no final, ainda foi na maternidade. Para quê? Para saber se o produto estava correto, se era aquilo mesmo. Era menino, né? Afinal, ele queria alguém para jogar futebol. Vejam que exemplo de planejamento. Gostaram desse vídeo, desse menino esperto, né? O que mais? Possuem conhecimento, né? São sedentos pelo saber, aprendem continuamente. Sabem que quanto maior o domínio, né, sobre um ramo de negócio, maior é a sua chance de quê? De êxito, tá? Então, essa questão do conhecimento deve ser uma constante na vida do empreendedor, tá? Não pode parar nunca, porque o mundo não para. E aí, para fechar, cria um valor para a sociedade. O que é isso? Vocês poderiam me perguntar, mas professora, como assim cria valor para a sociedade? Cria, por quê? À medida que esse empreendedor, né, monta um negócio próprio, ele vai contratar pessoas, não é isso? Ele vai gerar renda, essas pessoas vão consumir. Não sei se você lembra, eu fiz um ciclozinho lá da prosperidade em aulas passadas, né? Então você gera emprego, você gera renda, portanto você cria o quê? Valor. Você gera valor para essa sociedade. Tudo bem? Podemos avançar? Tranquilo até aqui? Bom, agora a gente vai olhar o processo empreendedor. Vamos ver aqui, olhem comigo. O que é o processo empreendedor? São algumas etapas importantes, né? Para que você consiga montar um negócio próprio e ter sucesso. Qual é a primeira etapa? A primeira etapa é aqui, ó, identificar oportunidades. Então, você precisa saber, será que realmente isso que eu estou pensando é uma oportunidade? Preciso testar, avaliar, né, o mercado, preciso testar o mercado. Será que as pessoas querem comprar realmente isso? Tá? Depois, a gente precisa fazer o quê? Desenvolver o plano de negócio, né? Teve certeza, opa, eu tenho uma oportunidade, sim. As pessoas me deram feedback positivo, né? Eu fiz protótipos, eu testei ali minimamente um produto. Tem uma oportunidade aí, então você vai para a segunda etapa. O que é a segunda etapa? Fazer o plano de negócio. Esse plano de negócio nós vamos ver em detalhes ao longo das aulas, tá? Pode ficar tranquilo. Então aqui a gente tem o quê? O conceito de negócio, o mercado e competidores.
marketing, vendas, estrutura e operação, análise estratégica, a parte financeira. Então, aqui no plano de negócios, a gente vê todos os elementos importantes que esse empreendedor precisa conhecer antes de abrir o negócio, tá? Depois a gente vem o quê? Captar recurso. Então, aqui ele vai ter que captar recurso no mercado de familiares, né? De bancos, então, de investidores, angels, por exemplo, investidores ali que investem no seu negócio e esperam um retorno rápido. Então, ele vai ter que correr atrás, né, do recurso financeiro para poder montar o negócio. E, por fim, vem a parte o quê? De gerenciamento do negócio, né? E aí vem todos os problemas operacionais, né, do dia a dia da empresa, controle, né, métodos de gestão, tá? Então, essas são as 4 etapas fundamentais para quem quer abrir um negócio próprio. Aqui, ó, alguns fatores que podem influenciar, então, nessa essa abertura de um negócio próprio. E aí a gente está falando de fatores ambientais e de fatores pessoais. Então, olha, existem fatores pessoais que podem influenciar, por exemplo, né? Realização pessoal, será que esse é uma questão de realização mesmo para essa pessoa, né? Ela vai se sentir realizada só quando ela tiver um negócio próprio? Pode ser uma questão de quê? Valor pessoal, educação, alguma experiência anterior. Então, de repente, você tem familiares, né, familiares que têm um negócio próprio, isso pode te influenciar. O que mais? Você pode estar insatisfeito com o trabalho, né? Uma pessoa ali que, de repente, não consegue inovar, criar na empresa onde trabalha. Então, esse pode ser um fator também que vai influenciar. Você pode ter sido demitido também da tua empresa. Muitas pessoas resolvem abrir um negócio próprio quando são demitidas. O que mais? Aí vem os fatores sociológicos que podem influenciar o próprio network, né? Influência de modelos, né? Pais, como eu já falei, modelos, ou seja, pessoas que você conhece que têm negócio próprio. Vem os próprios fatores pessoais, por exemplo, né? As suas características ali de liderança, né? As características de visão, ter visão, por exemplo. Aí a gente tem também os fatores organizacionais, como, por exemplo, a própria equipe, né? Olha aqui comigo. A equipe, a estrutura que vai ser montada, né? O que mais? A cultura, os próprios produtos e serviços que serão comercializados, tá? Isso, né? Nas fases, né? Tanto considerando a inovação, a parte ali do evento inicial, começar o planejamento, implementar e a parte de crescimento do negócio. O que mais? Quando a gente fala do ambiente, então a gente tem elementos que vão influenciar. A própria questão da oportunidade, será que isso é uma oportunidade, né? Será que existem muitos competidores nesse mercado, né? Será que eu poderia entrar numa incubadora? Eu expliquei em aulas passadas para vocês o que era uma incubadora. Será que eu tenho incubadoras na minha região? Isso pode me ajudar? Será que existem políticas públicas para favorecer o empreendedorismo? O que mais? E aí eu preciso fazer a análise do próprio ambiente, né? Competidores, clientes, fornecedores. Será que existem muitos concorrentes, né, para esse negócio que eu quero abrir? Preciso conhecer esses concorrentes, né? E aí vem os bancos, enfim, os recursos que eu tenho disponível. Então, todos esses elementos aí vão influenciar na abertura desse negócio, tá? Aí aqui a gente tem o processo empreendedor, mas aqui é o modelo do Timos. O que ele fala? Basicamente, né, que existem 3 grandes grupos que esse empreendedor precisa observar, né? O primeiro grupo é a oportunidade, já foi dito em modelos anteriores. O segundo grande grupo é o quê? São os recursos disponíveis, então o empreendedor, né, vai ter que pensar quais são os recursos necessários para eu abrir esse negócio. E a própria equipe como um elemento fundamental. Olha que o Timos, ele fala o quê? Da equipe, né? Ou seja, o empreendedor precisa trazer para próximo, né, do seu negócio pessoas que realmente tenham habilidades multifuncionais, tá? E aí, não podemos esquecer que existem forças atuando, né? Que forças são essas? Existem forças externas, governo, políticas, por exemplo, atuando, não é isso? Própria concorrência, o que mais? Mercado de capitais, né? Será que um ambiente é de incerteza? Né? Sem dúvida, né? Ambiguidade, a própria criatividade. E aí, no centro disso, a gente tem um elemento importante, o business plan, que nada mais é do que o plano de negócio. Então, o planejamento sendo um fator fundamental quando você pensa, né,
na abertura de um negócio próprio. Vamos finalizando por aqui, espero que você tenha gostado e até a próxima aula.